Bom dia, como estão, gente? Aqui começando mais um vídeo. Hoje é dia 13 de agosto, hoje é dia que esse vídeo está sendo lançado. 2 dias atrás, no domingo, dia 11 de agosto, foi Dia dos Pais. Então eu queria fazer um vídeo especial sobre essa data, trazer um pouco de algumas histórias que se relacionam com o tema da paternidade. Mas mais especificamente sobre um nicho, assim, sobre algo específico dentro do tema de paternidade, que é histórias sobre pais falecidos. Eu sou uma pessoa que, o meu pai é falecido, né? O meu pai faleceu quando eu tinha 10 anos, então acho que desde sempre eu me interessei por histórias que trouxessem esse tema, né? Que abordassem esse tema, que os personagens das histórias também tivessem os pais falecidos, estivessem lidando com a morte dos pais. E quando eu falo aqui pais, eu falo pais especificamente no masculino, assim, pai, não é pais e mães, é pais só. E são muitas histórias que tratam esse tema, eu acho bem interessante, assim, eu sinto, pelo menos, é claro que a minha experiência não pode ser colocada como, né, generalizar, não dá pra generalizar, mas eu vejo muito mais histórias que lidam com a perda de um pai do que com a perda de uma mãe. Ou pelo menos quando tem a perda da mãe, acaba sendo mais assim, tem outros conflitos, enquanto que as histórias que eu vou trazer aqui, o conflito da morte do pai é um conflito que move a trama toda. Não sei se dá pra... Enfim, eu vou trazer algumas histórias que tem a ver com isso, que são histórias que me marcaram na minha jornada de luto, enfim. Começando por uma que é bem inusitada, eu acho. Que é eu não sei se é uma novela ou uma série, porque eles chamam de novelinha, mas não sei se tem mais a ver com série. Enfim, que é uma novelinha do Gloob, canal infantil da Globo, de 2013, que é Gabi Estrela. Não sei quem aí já assistiu Gabi Estrela quando era pequeno. Eu assisti em 2013, que lançou a primeira temporada, e foi em 2013 que o meu pai faleceu. Então, eu acho que eu me conectei muito com essa história justamente por essa conexão, porque pra quem não conhece, qual que é a trama? Tem essa menina que cresceu na cidade e tal, e que é meio... Não sei, ela não chega a ser uma patricinha, eu acho, no começo, assim, mas ela tem um estilo de vida próprio da cidade. E aí a mãe dela tem uma proposta de trabalho no exterior, só que ela vai lá pra se adaptar ainda, então ela manda a filha pra morar com a avó paterna no interior por uns tempos. Chegando lá, a Gabi, ela fica por um tempo, assim, tentando se adaptar, se sente um peixe fora d'água ali, e ao mesmo tempo ela vai conhecendo mais da história do pai dela, do pai falecido dela, e da carreira musical que ele teve. E ao mesmo tempo ela também vai se tornando uma cantora, também vai ganhando paixão pela música. E aí a história vai se desenrolando a partir daí. É bem focado no legado que o pai dela deixou pra ela, e ela se sente mais próxima do pai com a música. Então acho que pra mim, quando eu tinha 10 anos, tava ali assistindo, assim, foi bem importante, assim. Acho que foi legal ter essa história pra me ajudar no meu luto. Tem até uma música, uma das músicas que ela canta, que se eu não me engano foi uma música que o pai dela cantava e dela canta também, daí com algumas modificações na letra e tal, que fala tipo: sou a canção que você começou, continuação do que o seu amor plantou. Seu abraço não vou mais sentir, mas pra mim você ainda está aqui. Meu exemplo, minha inspiração, a gente se encontra aqui nessa minha canção. Então é realmente sobre a relação dela com o pai, principalmente a primeira temporada. As outras duas vão pra outros caminhos, mas a primeira temporada é cheia dessa relação dela com o pai, com o luto do pai e tal. Outra história de quando eu era pequeno, também acho que era um pré-adolescente quando eu li, é a série de livros Terra de Histórias, que são dois gêmeos que perderam o pai, não lembro quanto, acho que um ano antes mais ou menos dos eventos do primeiro livro. E eles descobrem que eles encontram um portal para um mundo de contos de fadas, tal, e eles, a partir daí, vão descobrindo mais sobre o passado do pai deles, e tem toda a questão da relação deles com o pai. Então é um tema bem presente nesse livro também.
Quando a gente fala de morte de pais, a gente não pode deixar de mencionar o Rei Leão, né? A grande animação da Disney. E eu sou uma pessoa que não me orgulho de dizer isso, mas eu só fui assistir o Rei Leão original de 1994 ano passado. Ano passado, eu tinha 20 anos quando eu assisti pela primeira vez o Rei Leão. Não me orgulho disso, mas é verdade. Eu já tinha assistido o remake de 2019 no cinema, inclusive eu me arrependo amargamente por ter contribuído para que esse filme horroroso desse remake sem noção nenhuma, sem emoção, para que esse remake tenha se tornado a animação de maior bilheteria de todos os tempos. Eu contribuí para isso, me arrependo muito, mas enfim, não importa aqui. Falando da animação, porque a animação é a que tem realmente um coração ali dentro. Cara, a morte do Mufasa é uma das cenas mais impactantes, mais memoráveis, mais icônicas da ficção mundial, universal, da história. E não é pra menos, assim, o Rei Leão é uma história que não é muito... Não vai ter, assim... Não, é uma história simples, mas ela é uma história que é muito efetiva e que bate muito no coração. E na cena em que o Rafiki fala pro Simba que vai mostrar o Mufasa... E daí o Simba vê o próprio reflexo. Me pega bastante. Outra obra que é bem conhecida, assim, nesse quesito de ter um pai morto, é a série This Is Us, que conta a história de 3 irmãos que perderam o pai, né, na adolescência. E vai falar muito deles, assim, a série começa com eles fazendo 36 anos, no aniversário de 36 anos deles. Mas ela mostra muitos flashbacks, todo episódio tem um flashback de quando eles eram crianças, ou de quando eles eram adolescentes, ou dos pais deles se conhecendo e tal, enfim, tem bastante flashback de diferentes épocas. Mas o foco, a narrativa do presente começa com eles fazendo 36 anos e eles ainda têm muitas questões do passado que eles precisam resolver, muitos problemas familiares, e muito disso vem da morte traumática do pai deles. E, inclusive, a morte do Jack Pearson, né, do pai deles, é um dos grandes mistérios, eu acho, da televisão estadunidense, porque só é revelado pra gente que ele morreu no 5º episódio da primeira temporada. Até aí a gente ficava, nossa, mas o que aconteceu com ele no presente? Porque ele apareceu nos flashbacks, mas não no presente. A gente ficava, será que ele separou da mãe deles? Será que ele morreu? Daí a gente descobre que ele morreu no 5º episódio. Mas só vai descobrir como que ele morreu no 14º episódio da 2ª temporada. Então aí foi muito tempo de expectativa e pra até chegar aquele flashback que vai mostrar como aconteceu. A gente ia recebendo pistas aqui, pistas ali. Inclusive eu gosto muito de como This Is Us faz essas revelações, mas isso é tema pra outro vídeo. E daí chega no episódio e a gente vê o aniversário de morte do pai deles, de 20 anos, eu acho, que no episódio em que revela a morte no presente, tá fazendo 20 anos que ele morreu, daí mostra o flashback de 20 anos no passado. E a gente vê cada um dos 3 protagonistas lidando com isso à sua maneira. A gente tem a Kate, que ela se culpa muito pela morte do pai. Isso, inclusive, é um fator que desencadeou uma depressão muito grande nela, um trauma muito grande, pra ela ganhar muito peso, assim, porque ela tinha uma compulsão alimentar por causa disso também, assim, isso impactou muito nessa questão. E aí, nesse episódio, no presente, ela tá ali, o Randall fala que em todo aniversário da morte do pai deles, a Kate chora, né, porque ela se culpa e ela quer chorar. Aí você tem o Kevin, que é o outro irmão, que ele tenta esquecer que existe, vai beber e vai pra uma festa e vai não sei o que pra tentar fingir que não existe. E no flashback a gente vê que quando o pai deles morreu, o Kevin não tava lá, era o único que não estava lá, então isso reflete bastante. E a gente tem o Randall, que ele tenta celebrar a vida do pai, tenta fazer assim alguma coisa mais tranquila, mas ele também tem os problemas dele. Então cada um dos 3 vai reagir de maneira bem diferente à morte do pai, mas todos são muito afetados por isso. É um trauma muito grande na vida dos 3 e durante a série toda isso é muito trabalhado, assim, eu adoro essa série, muito boa. A gente tem também After Sun, que é um filme que eu assisti começo do ano passado
E eu não fui muito fã quando eu assisti pela primeira vez. Eu tava assim com expectativas bem grandes, mas eu assisti e eu não senti tanta coisa quanto eu achei que eu ia sentir. Eu tô pra reassistir ele porque desde então assim venho trabalhando mais coisas sobre, né, o meu próprio luto, e eu acho que assistir ele agora eu teria uma experiência diferente, mas ainda não cheguei nesse ponto. Mas é um filme em que, tratando de pessoas que perderam os pais na infância, eu acho que ele é um filme que marcou muita gente e que se eu reassistir ele, vai me marcar também. Por enquanto não me marcou, mas eu trouxe ele pra cá porque pensando no Marcelo do futuro, que talvez seja marcado por ele. Outro filme muito, muito clássico nisso é Dois Irmãos, que é um filme da Pixar que foi muito injustiçado, porque foi lançado logo antes da pandemia começar, e aí teve que, tipo, os cinemas fecharam e tal, então a bilheteria não foi grande, daí ele foi meio que esquecido, mas ele é muito bom. Eu vou morrer falando que esse filme é incrível. É um filme muito clássico pra mim e pro meu irmão. A gente se vê muito nos personagens principais, no Ian e no Barley, que são esses elfos? Não sei se... eu não sei se o filme chama de elfos. Enfim, eles vivem nesse mundo em que existem criaturas de fantasia, mas a magia foi substituída pela tecnologia. Então, o Ian descobre que ele tem uma aptidão mágica, e o Barley é tipo fissurado por RPG, que nem o meu irmão é. E aí o Barley ele tenta assim ajudar o Ian a fazer esse dom e tal. E aí eles recebem um presente que era um cajado mágico que daí o Ian faz um feitiço pra trazer o pai deles de volta por um dia. Um feitiço que dá pra trazer os mortos de volta por um dia. Só que o Ian não sabe mexer direito, o Barley meio que dá uma atrapalhada, e aí eles só conseguem trazer metade de volta. E eles precisam completar o feitiço, porque em 24 horas até essa metade, essas pernas do pai vão desaparecer, então eles querem aproveitar ao máximo. Eles saem nessa jornada pra tentar completar o feitiço e ter alguns momentos com o pai. E é um filme que, quando eu reassisti ele ano passado, acho que nessa época de Dia dos Pais, eu tava assim, na minha cabeça, o filme ele era muito sobre o pai, sobre o luto que eles têm pelo pai. E realmente é muito sobre isso. Mas o principal dele é a relação entre os irmãos, né? Eu acho que o próprio nome já diz, Dois Irmãos, né? O nome em português é Dois Irmãos e, né? Então é óbvio que é sobre os dois irmãos. Mas na minha cabeça ele era muito mais sobre o pai. E mas é mais sobre os dois irmãos, sobre a relação deles, sobre a coisa mais fofa do mundo. E quando eu tava assistindo ano passado, o meu irmão veio assim, viu que eu tava assistindo e veio assistir junto comigo, então foi muito bem fofinho. E eu gosto muito, muito, muito desse filme. Se eu tiver assim, parecendo que eu chorei, é porque eu acabei de espirrar, tá? Eu realmente não estou chorando, eu sou uma pessoa chata de chorar. Mas, enfim, é porque eu espirrei, daí tá meio... Mas eu juro que eu não tô chorando. Mas se tivesse também, foda-se, né? Enfim, mas... O último filme que eu queria trazer aqui é o Projeto Adam, que é um filme estrelado pelo Ryan Reynolds, nosso Deadpool, e pelo Walker Scobell, nosso Percy Jackson, que os dois interpretam o personagem chamado Adam, que a versão mais velha dele volta no tempo e conhece a versão dele de 12 anos. E eles vivem juntos numa aventura pra salvar, assim, a linha do tempo e blá 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 blá. E nisso, o Adam de 12 anos, ele acabou de perder o pai 1 ano e meio antes dos eventos do filme. E ele tá ainda em luto, ele tá ainda lidando com isso. E aí ele conhece essa versão mais velha. E os dois acabam reencontrando o pai, assim, viajam no tempo, daí eles acabam indo pra um tempo em que o pai ainda estava vivo. E é muito legal ver a diferença dos dois. O jeito como o Adam de 12 anos é totalmente, meu Deus, pai, e daí fica tentando abraçar e tentando contar pra ele sobre a morte dele, pra tentar impedir isso de alguma maneira. E fica muito apegado a essa imagem do pai, enquanto que o Adam de 40 e poucos anos tá muito mais fechado, e ele rejeita assim o pai. Tem uma cena muito boa que dói muito o coração, em que o Adam de 12 anos ele fala pro Adam de 40 e tantos: eu sei que você odeia ele tanto assim. Daí o Adam de 40 fala tipo: por quê? Porque ele nunca brincava comigo, porque ele sempre chegava tarde do trabalho, porque ele sempre não sei o que. É porque ele morreu.
você odeia ele porque ele morreu. Você se fez odiar ele porque era mais fácil do que sentir falta dele. E essa cena é muito boa, eu gosto muito, porque eu acho que eu sentia algo meio que parecido, assim, no sentido de essa raiva que dá, não necessariamente, assim, no meu caso, pelo menos, não necessariamente ao meu pai, com relação direcionado a ele, mas com relação à vida, por ter feito isso comigo, por eu ter crescido sem um pai durante a maior parte da minha vida, agora. E então, assim, eu gosto muito de como esse filme trabalha isso. E no final tem uma cena em que... É spoiler, assim, mas... tá tudo bem, tá tudo bem. Não vai, a cena é muito boa mesmo, sabendo o que vai acontecer. Em que o pai do Adam, ele tá com as duas versões ali, né, dos filhos dele no futuro, e ele começa a falar, e ele olha principalmente pro Adam de 40 e tantos anos, mas ele fala assim, né, pros dois que você é meu filho, eu tenho muito orgulho de você, e não sei o que, todas as coisas que a gente precisa ouvir alguma vez na nossa vida, sabe? E a primeira vez que eu assisti, depois eu fui rever essas cenas, assim, um tempo depois, e me faz tão bem porque assim, me colocar nesse lugar, porque esses dois personagens, né, os dois Adams, tiveram a chance de ter uma última conversa com o pai deles e tiveram a chance de ouvir isso do pai deles, sabendo já que ele, né, ia morrer ou já tinha morrido, dependendo da linha do tempo que você tá. E o pai deles teve a chance de falar tudo isso pra eles, e eu acho que é bem legal pra quem perdeu o pai e não tem uma máquina do tempo pra voltar, assim, acho que é legal se colocar ali no lugar do Adam e ouvir aquelas palavras, assim, é bem reconfortante. E é um filme que... Cara, é um filme muito bom, e é um filme muito engraçado. Se você gosta de Deadpool, se você gosta de Percy Jackson, os dois protagonistas trazem uma vibe muito Deadpool e Percy Jackson. Eu lembro que tem uma pessoa falando quando o ator o Walker Scobell foi escalado pra fazer o Percy Jackson, e o pessoal falando, mas ele é loiro, ele não é que nem o Percy do livro e tal, e o pessoal, assista o Projeto Adam, você vai ver que ele é muito a vibe do Percy Jackson, e realmente, e o Projeto Adam é muito bom, tanto em questão de drama, principalmente, que é o que mais me pega ali, mas em questão de comédia ele é muito bom, e em outros dramas também, tem o drama dele com a mãe, que é muito bom, e até o drama dele com a esposa, que tem menos destaque, mas é assim, então, cara, assistam esse filme, por favor, ele é muito subestimado. E é isso, porque eu estou gravando esse vídeo tarde da noite de segunda-feira e eu quero editar ele pra estar pronto na terça-feira, então eu vou deixar ele o mais curto que eu consiga, então já vou acabar ele por aqui. Beijos, feliz Dia dos Pais pra você que é pai, e pra quem já perdeu o pai, pra quem já perdeu o pai ou pra quem, enfim, nunca teve um pai, forças, vai ficar tudo bem e é isso, a gente segue como dá. E é isso, um beijo pra todo mundo e até a próxima.